evento. A nossa ideia é levar temas então no dia a dia dos empresários da indústria. Nós estamos buscando esclarecer e desmistificar na prática alguns assuntos que para nós empresários é uma tarefa muito complicada dado o nosso dia a dia. Esse evento é o início de uma série de outros que virão em comemoração à abertura da nossa nova sede. Para quem não sabe, nós temos uma nova sede na rua Santa Luzia, 651, 11º andar. A nossa sala é a 1104. E também lembrá-los da nossa retomada das atividades presenciais. Nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança, cuidando com muito carinho da saúde dos nossos funcionários e associados através das medidas de prevenção. Dessa forma, as visitas à nova sede devem ser agendadas para evitarmos aglomerações. Então, vocês podem entrar em contato por telefone, por WhatsApp ou por e-mail. Nós estamos aguardando a visita de todos vocês. O CIMI vem oferecendo uma série de serviços às associadas, né? Dentre eles, eu gostaria de destacar, dado esse momento que nós estamos vivendo, o suporte às empresas na intermediação dos acordos de suspensão e redução de jornada. Nós também estamos encaminhando às empresas que estejam interessadas uma assessoria para a implementação dos protocolos de saúde para a retomada das atividades presenciais. Nós sabemos que hoje isso é uma exigência de uma portaria do Ministério do Trabalho, da Secretaria de Trabalho e Emprego, e é um serviço hoje oferecido pelo SESI e que está à disposição das associadas do CIMI. Eu gostaria também de falar que as negociações da nossa convenção coletiva, elas estão em andamento. Apesar de toda a situação que nós estamos passando hoje, a data base permanece dia 1º de outubro. Assim, nós teremos uma assembleia no dia 10/9, às 16 horas. E, em contrapartida, nós estamos enviando por e-mail e WhatsApp a pesquisa salarial, que esse ano conta também com perguntas a respeito de como as empresas estão conseguindo atravessar esse período difícil. É importante que vocês participem, porque o resultado dessa pesquisa irá nos ajudar não só nas negociações, mas como também entender os problemas pelos quais as empresas vêm passando. E dessa forma nós podemos contribuir e ajudar mais vocês, que é o nosso intuito e a razão de ser do CIMI dentro da nossa proposta de associativismo. Bom, eu não tenho a intenção de me alongar mais do que o necessário. Agradeço novamente a presença de todos e passo a palavra para o nosso diretor e mediador nesse evento, Renan Fegali. Renan? Acho que o Renan caiu, o sinal dele, provavelmente. Não caiu não, ele está no mudo. Tem que sair do mudo. Só um instantinho. A imagem está entrando. Ok. Bom dia, Renan. Bom dia a todos. Muito bem-vindo às empresas. Estamos com mais de 20 empresas aqui presentes. Está aumentando aqui a participação, que é muito bacana. Dizer a todos vocês que nós estamos agora retomando nosso programa de atividades, como a Érica bem lembrou. Essa é a primeira atividade. Está no mudo, Renan. Entrou no mudo novamente. Renan, está no mudo. Ué, caiu. Perdão pelo mau jeito aí. Então, de novo, bem-vindo a todos. Estamos com mais de 20 empresas aqui já presentes. E esse aqui é um primeiro evento de uma série de eventos que devemos fazer no programa CIMI, Indústria Mais Forte. Então, estamos começando com a parte tributária. Certamente faremos depois outros eventos da área trabalhista. E lembrar que o CIMI tem uma grande capilaridade com a Federação das Indústrias e que é um ponto de referência para a defesa empresarial. A partir da Federação das Indústrias, nós conseguimos também que algumas legislações possam ser discutidas também em nível nacional, se essas legislações forem consideradas inconstitucionais. Já conseguimos isso algumas vezes,
e tem sido um ponto importante da atuação empresarial. Quer dizer, uma empresa associada do CIMI, se tiver interesse em trazer a sua questão, se for uma questão de natureza geral para o CIMI, ela poderá ser geral para o CIMI ou para a indústria do Rio, poderá ter uma defesa através de nós, seja através da Federação do Rio de Janeiro, se for possível, ou se for uma questão muito específica, a ponto de ser constitucional, nós temos apoio da Confederação Nacional da Indústria, levando nossas questões para lá. Já conseguimos algumas alterações legais de legislações que complicavam a vida da empresa, que não vem agora o caso de determinar cada uma delas, algumas na área ambiental, outras na área trabalhista, que eram inovações aqui do Rio de Janeiro. Então, o nosso sindicato pôde fazer esse trabalho já é conquista de alguns anos também. Um outro aspecto importante na parte legal é que o CIMI também se preocupa com a legislação tributária aqui do Rio de Janeiro. Então, um dos pontos importantes do nosso encontro de hoje será sobre o novo regime tributário do ICMS, um ICMS específico para o setor metal mecânico. É uma conquista, nós estamos tendo, agora não vai ser mais na forma de decreto, já foi aprovado pela Assembleia do Rio de Janeiro, e essa legislação ela não vai nos equivaler em termos de competitividade a outros estados, como São Paulo e Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, essa é uma batalha de quase 20 anos aqui das diretorias do CIMI, inclusive do nosso anterior presidente, doutor César Moreira, de outras empresas aqui, especialmente do setor de máquinas, e foi uma luta imensa. Essa legislação foi aprovada no final do ano passado, está para sair a regulamentação e é um segundo item da nossa pauta de hoje. Então, ainda sobre os aspectos tributários, o CIMI pode apoiar vocês, porque nós temos um contrato de assessoria justamente com o escritório Bichara Advogados, que é dos mais renomados escritórios da área tributária aqui do Rio de Janeiro. Não é só tributária, nós estamos hoje com assessoria da área previdenciária, área ambiental e tudo mais. Então, nós temos um acordo de consultoria com eles. Então, se o associado do CIMI, se quiser vir formar conosco, poderá apresentar as suas questões e, se for uma consultoria, nós apresentamos. Se a questão da empresa for muito específica, é evidente que vai ser decisão da empresa contratá-los como escritório de advocacia, né, para sua defesa ou não. Perfeito? Então, esse é o nosso âmbito geral. Nós atuamos de uma forma legal, específica, uma forma bem abrangente em termos de CNI e Federação do Rio de Janeiro, e também atuamos especificamente no Rio de Janeiro sobre legislação específica do Rio de Janeiro, e também atuamos também para as empresas na forma de consultoria ou assessoria. Até no caso, né, se uma empresa tiver uma multa, alguma coisa assim, seria apresentado ao escritório Bichara e aí vocês teriam o seu próprio entendimento. Então, a nossa ideia é que o CIMI seja uma associação capaz de prestar serviços úteis para a indústria do Rio, que seja mais leve, né, pessoal? Mais leve ser empresário aqui no Rio de Janeiro, ser industrial no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro não é fácil, né? Então, todos nós vendo os fatos aqui do Rio de Janeiro, isso não é fácil ser industrial no Rio de Janeiro. Nossa missão aqui é tornar mais leve a nossa própria missão, tá bom? Então, pessoal, nós vamos começar agora o nosso trabalho, vamos começar já apresentando o sócio do escritório Bichara Advogados, que é o Schweiden, doutor Schweiden, se eu tiver algum errado o nome, por favor, me corrija, tá? E vamos discutir as tendências da legislação previdenciária, tanto aquelas que estão mais rigorosas, quanto aquelas oportunidades também de recuperação de tributos, que pode ser interessante para as empresas, né? Que é uma forma de gerar caixa para as empresas, e ninguém pode desprezar uma oportunidade de recuperação de caixa num momento como esse, perfeito? Em seguida, também, Sandro, que é especialista assim, extraordinário na área tributária, na área constitucional, vai comentar com a gente também as novas oportunidades, se existem realmente, e quais são as novas obrigações das empresas em relação à parte tributária. E temos também a discussão da constitucionalidade da questão criminal em relação ao ICMS, que é uma terceira etapa. No final, nós vamos conversar um pouquinho sobre a reforma tributária, né? Porque é a nossa esperança, né? Não vou falar só de coisas difíceis, vamos falar sobre oportunidades e também sobre um pouco de esperança, que melhore, né, esse cipó de legislação tributária que nos complica tanto a vida de nosso dia a dia, né? Então, muito bem. Então, Chad Schweiden, acho que eu falei o nome certo. Agora, por favor, comente conosco as novas tendências da área tributária, previdenciária, perdão. Obrigado. Renan, obrigado. Um bom dia a todos. É um prazer imenso poder participar desse evento realizado pela CIMI.
Eu espero que seja bem proveitoso para todos vocês. Inicialmente, eu estava tentando aqui, até queria questionar, se seria possível desabilitar a proibição para transmitir a minha tela. Porque eu estou clicando aqui no Share Screen, eu queria apresentar algo que a gente preparou para vocês. Eu não sei se seria possível. Se não for possível, a gente prossegue dessa forma mesmo. Mas antes Perdão, de... deixa eu verificar. Você quer não transmitir a sua tela? Não entendi. Eu quero transmitir uma apresentação. Eu cliquei aqui. Agora parece que... Ok, agora foi liberado aqui. Peraí. Está liberado? Eu tornei você co-anfitrião, você já pode compartilhar a tela. Ótimo, então eu já vou iniciar aqui, Ok. então. Deixa eu clicar aqui. Ok. Ótimo. Vocês estão vendo, então, a apresentação, correto? Tá. Bom, então, inicialmente, queria dizer, com relação ao nosso escritório, a gente é um escritório full service, enfim, atuamos em todas as áreas do direito, né? Hoje, nós iremos tratar aqui, principalmente, questões de direito previdenciário e tributário, né? E com relação ao direito previdenciário, a parte tributária do direito previdenciário, que é muito amplo, né? Inclusive, muitas vezes confundem, tem pessoas que até ligam no escritório, a gente acaba não atuando com questões específicas de benefícios, enfim, aposentadorias, né? Mas muitas vezes a gente acaba sendo consultado com relação a isso, mas não é o nosso foco, é a nossa grande especialidade, que é justamente a parte de custeio, né? Que, como já foi antecipado pelo Renan aí, é uma possibilidade que a gente pratica no mercado de recuperação de créditos ou, muitas vezes, redução de pagamentos de contribuições previdenciárias, né? Então, o que a gente está trazendo aqui hoje, eu diria até que, após a pandemia, teve um aumento de procura, né, de teses e possibilidades, né, e nesse meio tempo, nós acabamos tendo algumas decisões por parte do STF, do STJ, que foram solidificando favoravelmente ou desfavoravelmente ao contribuinte algumas teses. Então, nós vamos falar as principais aqui, né, nessa manhã com vocês. A primeira delas, acredito que algumas pessoas talvez já tenham tido contato, mas a gente vai passar por todas aquelas que, principalmente, têm sido procuradas, né, por muitas empresas nesse momento de pandemia. A primeira delas é com relação à inconstitucionalidade das contribuições dos terceiros, né? Inclusive, já até antecipando aqui, essas discussões elas já estão bem avançadas, né? Elas estão já em repercussão geral, principalmente a questão do INCRE e do SEBRAE, mas é um racional que, uma vez definido, poderá ser aplicado às demais contribuições, que, no caso, seriam principalmente o salário de educação, SESC, SENAC, SESI, SENAI, e tem outras contribuições ainda por trás, que a grande maioria das empresas não paga, né? Hoje, tecnicamente, esse tema ele está empatado, né? Então, nós temos votos favoráveis ao contribuinte por parte do Edson Fachin e da Rosa Weber, e o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes votaram desfavoravelmente ao contribuinte. Houve um pedido de destaque no julgamento da repercussão geral por parte do Gilmar Mendes. Então, agora, a gente aguarda aí um futuro julgamento por videoconferência, provavelmente, porque é provável que não seja presencial, para definição desse tema, né? Mas por que ele é importante? Assim, só para tentar explicar um pouco mais detalhadamente. As empresas, eu vou fazer alguns exemplos para ir facilitando até o entendimento do impacto disso no caixa das empresas. Hoje, as empresas, quando vão fazer o pagamento de salários, então, vamos supor que a empresa pague R$1 milhão por mês de salário, tá?
as contribuições dos terceiros incidem sobre esse valor, ok? Então, no caso dos terceiros, em média, as empresas vão pagar em torno de 6% desse R$1 milhão. Então, além de pagar R$1 milhão para os empregados, elas vão direcionar mais R$60 mil para o governo ou para essas entidades, tá? E essa discussão que a gente está trazendo aqui em relação à inconstitucionalidade, caso seja acolhida pelo STF, as empresas deixarão de recolher mais esses R$60 mil por mês, todos os meses. Além disso, as empresas que ingressarem com ações para essa discussão, elas podem tentar recuperar os últimos 5 anos de recolhimento. Tá? Então, nesse modelo, nesse exemplo que eu dei, a gente pegaria esses R$60 mil vezes 60 meses, a partir da propositura da ação, e também seria passível de recuperação pelas empresas. Tá? Então, essa discussão aqui, eu vou tentar fugir das questões mais técnicas, mas, basicamente, o que está sendo discutido é se essas contribuições podem ou não incidir sobre a folha de salários. Porque teve uma emenda constitucional, que é a emenda 33, que alterou o artigo 149 da Constituição Federal e delimitou de forma taxativa a base de cálculo de contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico. Então, todas essas contribuições ou são CID, né, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, ou são contribuições sociais. E aí, nesse aspecto que está sendo feita essa discussão. E, como eu disse, existem já 2 votos favoráveis ao contribuinte. Tá? Mas, caso essa discussão não vingue, né, vamos dizer que o STF, eventualmente aqui, fazendo uma especulação, julgue contrário ao contribuinte. Ainda teria uma segunda discussão, que a gente até tem tratado de forma subsidiária, que é referente, deixa eu ver se passou, essa daqui da limitação dos 20 salários, que é exatamente também sobre essas contribuições de terceiros. O que acontece? Tem uma lei, aí eu só também explicando aqui o mais simples possível, mas tem uma lei de 1981 que trouxe uma limitação na base de cálculo dessas contribuições. Tá? Então, naquele exemplo que eu acabei de dar, se eu pegar esse R$1 milhão, eu vou fazer a incidência, desses 6% sobre a base integral de R$1 milhão. Só que, com base nessa lei de 1981, havia uma limitação. E qual era essa limitação? Em 20 salários mínimos. Passados vários anos, alguém enxergou isso, entrou com uma ação, né? Alguma empresa entendeu que não seria uma aventura jurídica, né? A maioria, acho que na oportunidade, não entendeu que seria algo viável, mas ocorre que, chegando no STJ, não era aquele tipo de ação que todas as empresas tinham entrado, então ela ficou um pouco escondida, mas chegando no STJ, ele acabou julgando de forma favorável às empresas. Então, hoje, o entendimento pacífico do STJ é que há essa limitação da base de cálculo até os dias de hoje. Então, se eu vou ter que usar apenas 20 salários mínimos como teto da base de cálculo, voltando para o nosso exemplo, se eu pegar R$1 milhão, eu teria R$60 mil de contribuição naquele mês. Só que se eu limitar a 20 salários mínimos, o que dá em torno de 20 mil, 21 mil reais, eu vou incidir 6% sobre apenas 20 mil reais. O que transforma praticamente num valor irrisório. Ao invés de recolher 60 mil reais por mês, eu irei recolher em torno de R$1.000 por mês. E, além disso, da mesma forma que acontece com a outra tese, a gente poderia pedir os últimos 5 anos da diferença paga pelas empresas. E essa tese, ela está extremamente favorável, a gente tem conseguido, inclusive, liminares com base nisso aqui. Então, como nós estruturamos esse tipo de ação? Em geral, a gente até diz que a empresa pode, se quiser, entrar com 2 ações separadas.
para que não haja confusão, porque muitas vezes acontece de um juiz ou outro passar por cima de um tema que é subsidiário e julgar de forma errada, aí você tem que ficar recorrendo até as instâncias superiores para tentar corrigir. Mas nesse tipo de tese, nós não temos enfrentado esse tipo de problema. Então, embora não sejam teses totalmente distintas, a gente consegue fazer uma ação só e colocar de forma como se fosse uma tese principal, essa tese que já está em julgamento no STF, e essa outra tese que já foi julgada pelo STJ. E o interessante nessa segunda tese é que, como ela é uma questão estritamente legal, ela não vai ter o julgamento do STF, né? O que é importante, porque, inclusive, nós tivemos recentemente, algo que eu vou citar mais à frente, que é uma reversão do entendimento pacificado do STJ e traz algum tipo de prejuízo para o Brasil como um todo, eu diria, né? Não só para as empresas, para o Brasil de forma geral. Tá? Então, essa tese ela tem sido muito buscada porque há um impacto muito importante no caixa das empresas, além de representar também uma possibilidade de restituição do passado muito boa. Inclusive, tem empresas que fazem já esse levantamento prévio antes de ingressar com as ações e verificam que os valores são muitas vezes astronômicos. Tá? Então, vale esse estudo. Para aqueles que já passaram por essa tese e deixaram de canto, acho que é um bom momento para tentar retomar o assunto. Uma outra tese que também tem sido bem procurada é uma tese que a gente até apelida de tese dos descontos, e eu vou dar também um exemplo aqui para facilitar a visualização de vocês. Hoje, a empresa, quando paga, como eu disse, ela paga R$1 milhão de terceiros, apenas de terceiros, ela vai pagar mais ou menos R$60 mil, tá? Porque são 6%. Mas além dos terceiros, incidem outras contribuições sobre a folha de salários. E essas outras contribuições seriam, em geral, a cota patronal, que é 20%, um valor fixo, e o SAT-RAT, que dá em torno pode ser um mínimo de 0,5% ou um máximo de 6%. Né? Então, o total de incidências sobre a folha de salários pode chegar a 30% ou um pouquinho mais, 31%. Então, hoje, qual é a base de cálculo das contribuições previdenciárias? O salário pago aos empregados. Todo tipo de salário, exceto algumas isenções específicas que já existem na própria legislação. Ou, eventualmente, uma ou outra verba que já tenha sido determinada a sua isenção pelo próprio Poder Judiciário. O que acontece? Esse R$1 milhão, na verdade, é um valor que não vai, vamos supor, então vamos reduzir isso aqui para pegar um empregado individual e eu vou pegar um exemplo simples de um empregado que ganha R$10 mil por mês. Quando você paga esses R$10 mil por mês, você vai fazer incidência desses 30%, que vai dar em torno de R$3 mil. Só que, após uma solução de consulta que foi editada pela Receita Federal, a gente notou que estava havendo uma incidência indevida sobre algumas verbas que são isentas expressamente pela lei. Quais são elas? O Vale Transporte, o Vale Refeição e assistência médica. Inclusive, a previdência privada paga pelo empregado. Então, vamos explicar. Você pagou R$10 mil de salário para o empregado. Só que você vai fazer alguns descontos dessa remuneração. Por exemplo, você vai descontar até 6% do salário dele de vale transporte. Você vai descontar o vale refeição, uma parcela, geralmente acordada com o sindicato. Você vai descontar uma parte, em geral, do plano de saúde. E muitas vezes vai descontar também a parte dele para a empresa que tem isso, da previdência privada. Então, e além disso, você faz outros descontos. Você desconta, por exemplo, o imposto de renda e você desconta também a contribuição de INSS do próprio segurado, a parte dele, que é retida pela empresa. Então, você pagou R$10 mil, mas o empregado recebe líquido no seu bolso, numa hipótese dessa, em torno de R$6 mil. Hoje, a incidência é sobre os R$10 mil. Com essa tese, o que nós visamos é que seja sobre os R$6 mil. Tá?
Então, você deixaria de tributar esses 4 mil que também hoje compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias. O que nós temos nesse tipo de ação? A gente tem tido muito êxito com liminares, principalmente, porque esse é um tema novo, ele não está ainda no STJ, tá? Então ele não conta com decisões ainda do STJ, mas nas instâncias, na primeira instância e segunda instância, nós temos tido muito êxito favorável com liminares para excluir principalmente o desconto de vale-refeição, vale-transporte e assistência médica. Tá? Nós temos tido alguma resistência com a exclusão do imposto de renda e da contribuição previdenciária do próprio empregado. Mas, para o nosso entendimento, isso também tem que ser excluído, porque, na verdade, eu estaria fazendo uma incidência de contribuições previdenciárias sobre impostos e não salário. Então, haveria aí uma ilegalidade e também uma inconstitucionalidade. Mas isso vai ser definido mais para frente, acho que nas instâncias superiores. O importante dizer é que, com relação aos descontos de vale-transporte, vale-refeição e plano de saúde, nós já contamos com muitas decisões favoráveis, ou seja, os juízes têm entendido dessa forma, até que de uma maneira pacífica, né? O que é até surpreendente, porque essas questões tributárias têm um impacto muito grande, e aqui a gente está falando de um impacto relevante, muitas vezes os juízes ficam cautelosos, né? Mas aqui a gente está tendo decisões favoráveis e as empresas que estão com problema de caixa, como eu disse, principalmente nesse momento de pandemia, a gente tem sido muito procurado para que entre com esse tipo de ação, tá? E é muito interessante. Então, a gente recomenda que também, se vocês já passaram por esse tema, voltem a estudá-lo. Eu sei que tem empresas que fizeram isso já de maneira administrativa, tá? A nossa visão é que, se você fizer administrativamente, você ainda corre um risco, porque a matéria não está pacificada, embora a gente entenda que a tese é muito boa sim, né? Aí vai muito daquele tipo de empresa que fala, pô, mas eu tô com a corda no pescoço, eu não tenho o que fazer de onde tirar, e muitas vezes ela acaba já fazendo esse tipo de compensação administrativa, tá? O próximo tema, que aqui é um tema em extinção. Por quê? Porque aquele adicional de 10% sobre o FGTS, né, então nós temos até 2019, final de 2019, quando alguém era demitido, além dos 40% de contribuição do FGTS que eu teria que fazer de multa sobre o saldo do empregado, eu incluía mais 10% para pagamento dos expurgos inflacionários, né, de 2001, que foi criada pela Lei Complementar 110, e a partir de 2020 eu deixei vocês, né, as empresas deixam de fazer esse recolhimento porque houve uma lei que extinguiu essa contribuição. Só que ainda houve um recolhimento do passado, né? A gente consegue alcançar apenas os últimos 5 anos. Então, empresas que não entraram com essa discussão, a cada mês que passa, ela está perdendo uma contribuição, está prescrevendo uma contribuição, né? Então, a gente entende que seria interessante tentarem discutir essa inconstitucionalidade. Existia uma tese de que havia um desvio de finalidade ou extinção da finalidade, e isso o STF já julgou de forma desfavorável aos contribuintes, e agora resta uma outra discussão, que isso, por se tratar de um tipo de contribuição social, então também entraria naquela discussão que eu falei do primeiro tema da inconstitucionalidade. Não poderia incidir sobre o valor de saldo de FGTS, né? Porque a emenda constitucional 33 reduziu ou trouxe um rol taxativo de base de cálculo para esse tipo de contribuição. Então, essa discussão ainda vai chegar no STF. Também deve ser um valor relativo, principalmente para as empresas que tiveram muita demissão nos últimos anos, né? E vocês podem tentar resgatar isso também por ação judicial. Também é um tipo de ação muito procurada, principalmente para empresas que ainda não têm esse tema. Um outro tema importantíssimo que nós estamos trazendo aqui, que, na verdade, até uma questão curiosa,
né, por muito tempo, nós deixamos de oferecer isso aos clientes, por um motivo muito prático. Essa questão do salário maternidade havia sido definida em recurso repetitivo pelo STJ e de forma desfavorável ao contribuinte, logo nós não estávamos mais há um tempo, né, os advogados que militam nessa área, oferecendo isso aos clientes. Ocorre que o STF entendeu que a matéria tinha índole constitucional e, em sede de repercussão geral, reviu o tema e, para nossa surpresa, é uma surpresa boa, né? Porque muitas vezes o que a gente recebe do STF são surpresas muito ruins, mas nesse caso foi muito boa, e eles sacramentaram aqui que as contribuições sobre o salário maternidade seriam inconstitucionais. Né? Até aqui tem que, talvez, fazer só um ponto de atenção, porque para muitas empresas que a gente estava falando sobre esse tema, diziam, não, mas eu já deduzo o salário maternidade, então a gente já faz isso. Só para explicar um pouco mais a fundo, o salário maternidade ele é pago pelas empresas, a partir do momento que a empregada é afastada naquele período de 4 meses. Só que, embora você possa deduzir o valor que foi pago a título de benefício, porque aquilo nada mais é do que um benefício, não é um salário antecipado pela empresa, esse valor que foi pago e foi deduzido, sobre ele incide contribuições previdenciárias. Então, vamos pegar esse exemplo dos R$10.000. Eu peguei uma empregada que ganhava R$10.000, ela se afastou, eu vou pagar R$10.000 para ela, vou deduzir esses R$10.000 na minha folha, então, teoricamente, quem está pagando é o governo, mas esses R$10.000 compunham a base de cálculo daqueles 30% de contribuições previdenciárias, ou seja, eu acabava pagando R$3.000, em torno de R$3.000, para o governo, ou seja, o custeio não era totalmente do governo, eu estava bancando. O STF definiu que esses R$3.000 não devem acontecer. Ou seja, a empresa pode parar de recolher isso daqui para frente e ainda seria possível restituir o passado. Tá? O julgamento ocorreu agora, ainda há possibilidade de oposição de embargo de declaração por parte da Fazenda Nacional. Nós estamos aguardando para ver o que vai acontecer. Para muitas empresas, a gente está indicando ou orientando que, se não entrou com essa ação, entre urgentemente, para que, caso haja uma modulação, né, nós não sabemos como será feito esse pedido e muito menos como vai ser decidido pelo STF, mas caso haja essa modulação, ela não sofra os efeitos da modulação. Tá? E essa tese, então, ela é 100% favorável aos contribuintes. Tá? Além dessas teses que têm sido as mais procuradas, né, a gente pode falar também de projetos que a gente faz com frequência de análise para as empresas. Então, um deles, apelidado carinhosamente de projeto FOPAG, porque é um projeto em que é analisada a folha de pagamento das empresas, nós analisamos todas as rubricas, né, ou seja, todos os pagamentos que são feitos pela empresa, para verificar se há ou não algum tipo de incidência que foi feita de forma incorreta. Né? Muitas vezes incorreta porque quem entrou continuou fazendo o recolhimento ou porque houve um julgamento no meio do caminho e a empresa acabou não sabendo disso, continuou fazendo os recolhimentos. Né? Um muito comum, que praticamente todas as empresas já têm, ou já fizeram essa análise, mas sempre vale dar uma checada, é a questão do aviso prévio indenizado. Isso a gente está citando casos assim bem clássicos, né? A questão de cooperativas também, que teve já recurso repetitivo pelo STF, definindo que não havia incidências, tá? E outras verbas que a gente pode, no decorrer do trabalho, checar para as empresas. Esse tipo de trabalho, em geral, a gente faz totalmente, por exemplo, na busca de créditos e, obviamente, que a gente, como não sabe se vai encontrar alguma coisa, geralmente a contratação desse tipo de serviço é feita absolutamente em êxito, ou seja, se o escritório consegue encontrar alguma coisa e a empresa se aproveitar disso, há então uma cobrança de honorários. Caso contrário, simplesmente a gente devolve para a empresa sem a apresentação de créditos. Tá? Existem outras discussões também
que estão pacificadas, como eu disse, o salário maternidade é uma delas, né? Há a possibilidade de fazer isso via administrativa, com esse contraponto que eu acabei de levantar, de eventualmente haver uma modulação. Então, aí fica a cargo da empresa estudar os prós e contras, né? Os prós são poder usar imediatamente, os contras são haver lá uma modulação que prejudique esse crédito, né? Isso pode ser ruim com relação ao salário maternidade. E também tem aquela questão dos afastamentos dos primeiros 15 dias, que agora foi definido, já está sacramentado. Então, o STJ já tinha definido isso em recurso repetitivo, e agora o STF acabou por entender que isso não tinha índole constitucional, ou seja, vai prevalecer o entendimento do STJ com relação a esse tema, né? E muitas empresas fizeram incidência sobre isso. A gente também faz um trabalho de análise, atualização de toda a folha para detectar se há ou não crédito com relação a esse tipo de verba. Tá? Existem algumas verbas que a gente teve decisões recentes também do STF, que agora não há mais a possibilidade de recuperação ou indicação, mesmo por ação judicial, que a gente já vinha fazendo isso, inclusive, né? Algumas delas são as férias gozadas, o adicional noturno, insalubridade e, por fim, uma que realmente aí é quase que uma catástrofe para a maioria das empresas, que é o terço constitucional de férias, que nós tivemos um julgamento péssimo do STF, realmente lamentável, mas eles reverteram a posição da jurisprudência pacífica, né, que já estava há muitos anos aí acontecendo, com base no entendimento do STJ, de que o terço constitucional, ou seja, quando a pessoa sai de férias que você paga aquele 1/3 a mais, sobre esse 1/3 não havia incidência de contribuições e o STF determinou que há sim incidência. Ele reverteu, causou inclusive uma grande insegurança jurídica e muita empresa aí sem saber muito bem o que fazer. Nós estamos estudando com muitas empresas, inclusive nós estamos em contato com a ABAT, que é a Associação Brasileira de Direito Tributário, que está com a amicus curiae nesse processo, nesse recurso extraordinário. Eu até falei com o Dr. Halley para a gente tentar apresentar uns embargos para modulação. Enfim, a gente está junto com eles tentando estudar aí uma medida interessante para todas as empresas do país, para tentar pelo menos uma modulação dos efeitos, ou seja, para que o passado seja esquecido e esse entendimento seja aplicado a partir do julgamento para frente. Mas tudo isso é especulação, nós não temos como afirmar absolutamente nada em torno desse tema. Tá? Um outro tipo de projeto que nós também fazemos é a análise de pagamentos feitos de contribuições previdenciárias nas reclamatórias trabalhistas. O que acontece nós temos algumas teses, uma delas é a questão da decadência, porque o que acontece na Justiça do Trabalho, o juiz, ele simplesmente, depois que dá a sentença e chega no valor correto de verbas salariais devidas ao empregado, ele executa as contribuições previdenciárias. Mas ele não observa absolutamente nenhum tipo de ocorrência de decadência, que é uma espécie, traduzindo de uma forma mais simples, é uma forma de prescrição da cobrança desse crédito por parte do fisco, né? Ele simplesmente determina e muitas empresas vão lá e pagam a verba salarial, pagam também as contribuições previdenciárias, sem observar prazos decadenciais, quando foi o fato gerador e coisas do tipo, né? E observando toda a legislação em vigor, nós verificamos que isso aí estava sendo feito de forma incorreta e começamos a fazer, então, projetos para as empresas para recuperação administrativa desses valores, tá? Assim, tivemos algumas decisões de primeira instância, inclusive para empresas que quiserem entrar com ação, ao invés de fazer esse trabalho administrativamente, nós entramos com ações e os juízes, a própria Fazenda reconhecia o direito e a ação era extinta. Mas recentemente tivemos uma decisão em sentido oposto pelo STJ, o que nos chamou, ligou o sinal de alerta, né, eu diria. É uma decisão isolada, mas, enfim, chama atenção. Então, por conta disso, tem muita empresa
que está querendo até entrar com a ação, não fazer mais esse projeto administrativamente, mas é uma questão de estudo e debate caso a caso com as empresas. E também existe a possibilidade, além da análise da decadência, a recuperação de créditos relativos à atribuição pelo juiz do trabalho de responsabilidade subsidiária, que é quando uma empresa prestadora de serviços é executada ali na Justiça do Trabalho ou é acionada e vem, então, o juiz do trabalho e vincula o tomador naquela responsabilidade de pagamento de verbas salariais. E aí a empresa também acaba pagando, além das verbas salariais, muitas vezes, o próprio INSS devido àquele empregado. Só que, pela legislação, ela não teria essa obrigação de pagar as contribuições previdenciárias. Ela pode até ser obrigada a pagar o salário, mas ela, por não ser o empregador, ela não poderia, com base na legislação, efetuar os pagamentos de contribuições previdenciárias. Então, isso também é um pagamento que a gente cita como um pagamento incorreto. Tá? Um outro tipo de pagamento, que também pode ser, que inclusive nós temos checado que algumas empresas têm praticado de forma errada, não por culpa delas, obviamente, né, mas por culpa do juiz do trabalho, é o pagamento de contribuições previdenciárias do período em que a empresa estava na CPRB, que é a desoneração da folha de pagamentos. Então, se ela não devia pagar contribuições sobre a folha, também na Justiça do Trabalho, ela não teria essa atribuição, né? Então, nesses casos em que houve esse tipo de pagamento, também é possível fazer a análise e a verificação para tentar resgatar e trazer aí um crédito para as empresas, tá? Passando para o próximo ponto aqui, só para mostrar um pouco assim da nossa metodologia de trabalho nesses casos, a gente, se vocês tiverem interesse que o escritório faça esse tipo de trabalho, a gente vai fazer toda a análise de declarações, de EFIPs, folhas. No caso de ações trabalhistas, nós vamos analisar todas as reclamatórias. A nossa análise é minuciosa e ela é uma espécie de auditoria, tá? A gente não faz por aproximação, por amostragem, não. A gente analisa todos os pagamentos, todos os cálculos, o fato gerador, enfim. É uma análise bem detalhada, tá? E aí, uma vez identificado o crédito, e nós muitas vezes encontramos muitos créditos para as empresas, no final do trabalho, a empresa já consegue até de forma imediata efetuar a compensação nos meses seguintes por PER de compra web, tá? Então, é um trabalho interessante e que, caso vocês tenham interesse, a gente pode conversar e auxiliá-los aí nesse ponto. Uma outra questão, eu tô avançando um pouco mais rápido aqui para não tomar todo o tempo do Sandro. Então, a gente tem também questões de recuperação de crédito com relação à gestão, a gente cita gestão de afastamentos. Por quê? Porque, voltando para aquele nosso exemplo inicial, onde a empresa faz o pagamento de contribuições previdenciárias sobre o salário, né, em torno de 30%, uma parte daquilo é o SAT, ou alguns chamam de RAT, que é o seguro de acidente de trabalho, ou a alíquota de riscos de ambientes do trabalho. Essa alíquota, ela sofre alguma variação por conta de um fator chamado fator acidentário de prevenção, que é o FAP, que inclusive vai ser divulgado esse mês, né, todos os anos ele é divulgado e todo ano ele muda, né? Mas ele é calculado com base nas ocorrências das empresas. Então, é como se fosse um ranking em que o governo pega todas as empresas de um mesmo segmento econômico, coloca elas num ranking e classifica para verificar quais empresas tiveram mais acidentes do trabalho e quais tiveram menos, né? Quais tiveram mais doenças e quais tiveram menos. E nessa classificação, quem teve menos acidentes pode ter uma redução do seu FAP, mas quem teve mais acaba tendo uma majoração que pode chegar ao dobro, né? Ou seja, uma empresa que está classificada no SAT em 3%, ela pode chegar a pagar até 6% de SAT sobre a massa salarial, ou seja, naquele exemplo de R$1 milhão, ela pode chegar a pagar só de SAT em torno de R$6 mil, tá? Aliás, R$60 mil, tá? Então, a gestão de afastamentos, o que a gente ajuda? Muitas vezes a gente pode auxiliar a empresa
na análise interna para verificar por que o FAP dela está vindo alto. Ou, muitas vezes, fazer as contestações administrativas do FAP por irregularidades. E olha, vou dizer para vocês, são várias irregularidades. Tá? Eu acho que assim, a gente não tem nem tempo aqui de falar de FAP, porque se a gente entrar no tema FAP, a gente vai ficar mais 1 hora só falando disso. Tá? Mas é um tema que não é muito bem analisado pela maioria das empresas, porque realmente dá um certo trabalho de análise, de separação, de controle, né? Mas a gente, muitas vezes, auxilia as empresas e consegue achar algumas incorreções nessas ocorrências, né? E tem algumas teses relativas ao FAP que podem ser aplicáveis para as empresas e podem reduzir o valor do SAT pago mensalmente pelas empresas, tá? Um outro... Shed, um minutinho só. Shed, por favor, você. Nós temos muitos temas hoje. Sim. Eu acho que esse tema de previdenciário, do FAP, da questão da segurança do trabalho, implicação, é realmente um tema complexo. Na nossa empresa, nós já passamos por isso. Você tem que examinar cada caso do acidente, de cada pessoa, de cada ocorrência. Tem que estar alerta em relação à ocorrência para ver se aquilo foi realmente devido ao trabalho, foi trânsito. Tem uma série de questões a serem abordadas aí. Então, eu peço para a gente sintetizar um pouco nossas ideias e talvez marcar uma específica do previdenciário em relação à administração previdenciária todo dia, que eu acho que vai ser de grande valia para a área de recursos humanos, que nós temos uma área forte aqui no sindicato, que é o atendimento, o dia a dia da área do RH. Isso diz respeito diretamente à área de benefícios do RH, do acompanhamento dos acidentes, das questões ambientais da empresa. Então, fica a sugestão de a gente detalhar mais essa questão do FAP, do INSS, do RAT, do SAT, numa próxima oportunidade, já fica a agenda pré-marcada, ok? Eu acho... É muito rico e profundo. É isso mesmo, Renan. É importante, é interessante e estamos à disposição para fazer uma outra apenas focado nessa questão de gestão. Exato, dá samba essa matéria. O tema é muito vasto, né, Renan? É muito vasto. Dá uma reunião só para isso. Muitas oportunidades. E a gente pode enfatizar, então, uma chamada para os gerentes de recursos humanos das empresas que eles participem especificamente dessa reunião, que é uma questão chave no ambiente industrial. Isso custa 3 a 4% sobre a folha de pagamento da empresa. É muito relevante isso. Acho uma ótima ideia. E, diante disso, fica combinado isso aí. Ok? Muito bom. Acho que o Perdão a interrupção, mas eu acho que essa chamada era importante. Só resumir aí essa parte final para que a gente possa começar a falar um pouquinho mais sobre o tributário em si e sobre o regime de incentivos do metal mecânico, né? Que eu acho que muita gente quer ouvir. Aqui também é a pauta de hoje aí da área tributária. É verdade. Okay. Eu vou encerrar. Eu deixo esse ponto para a gente tratar numa próxima. Está agendado. E a questão do RAT, que eu estou só para dizer que a gente também faz apuração, que muitas vezes as empresas fazem o pagamento ou enquadramento do RAT de forma indevida. Isso é um projeto à parte, não tem nem a ver com o FAP, é o SAT em si. Tá? Eu queria mais uma vez agradecer aí, foi aqui um prazer falar com vocês. Né? E vou passar agora a palavra para o Sandro. Peço desculpa, Sandro, porque eu avancei um pouco na tua parte aí, no teu tempo, e espero que você consiga nesse tempo aí também trazer as oportunidades tributárias, que são várias também. Então, um grande abraço a todos. Shed, nós é que agradecemos, foi muito rica a tua exposição e a gente vê o potencial da área que a gente pode continuar acompanhando aqui. Muito obrigado, realmente. Já fica pré-marcado já uma nova oportunidade com vocês nesse sentido. Sem dúvida, estou totalmente à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez. Então, Sandro, a bola tá com você. Sandro, para aqueles que não sabem, ele faz assistência do nosso Conselho Tributário da Federação das Indústrias, da qual eu faço parte também. Outros diretores do CIMI também fazem parte, como o Dr. Paulo Pedrosa. Que eu saiba, a Federação das Indústrias ela está também representada no Conselho Nacional da CNI, também através do Dr. Sandro Machado. Então, através desse canal, nós temos o canal direto com a CNI, e quem sabe, talvez, até uma oportunidade de sugestões para a reforma tributária também, já que a CNI é parte fundamental das discussões da reforma tributária. Então, agora a palavra está com o experiente Sandro. Vamos ver que novidades interessantes temos aí pela frente e nossa forma de defesa. Obrigado, Sandro. A palavra é sua. Obrigado. Bom, Renan, boa tarde a todos. Acho que a gente, para não perder mais tempo, indo direto ao ponto, indo direto ao que interessa, a ideia é a gente começar a falar aqui
da Lei 8960, de 2020, que trata do regime diferenciado de tributação para indústrias do setor metal-mecânico. Como o Renan antecipou, é uma lei advinda de um anseio antigo do setor, né, em função do não funcionamento de forma adequada do decreto que disciplinava esse assunto. Então, depois de muita discussão, a Assembleia Legislativa, que hoje é o fórum mais adequado, né, e vinculado a essas discussões, aprovou, então, a Lei 8960, tratando aí da reintrodução de uma forma mais organizada, mais estruturada, dos incentivos que antes eram previstos lá naquele decreto 46.793. Né? E, basicamente, esses incentivos eles se direcionam àqueles estabelecimentos siderúrgicos ou industrializadores de aço. Tá? Como é que está funcionando essa regra? Aliás, plenamente ainda não está funcionando, porque depende de uma regulamentação por parte do Estado. Mas como é que está desenhado esse incentivo na lei? Em primeiro lugar, o artigo 3º da lei prevê um crédito presumido de ICMS nas saídas internas e nas saídas interestaduais, de forma que o contribuinte tenha uma carga tributária efetiva que resulte em 3%. Né? Então, alternativa a um regime normal de tributação, sujeito a crédito e débito, né? Aqui, efetivamente, se tem um crédito presumido capaz de proporcionar uma carga tributária efetiva em 3%. Já incluído nesses 3%, os 2% de FECP. Além disso, a lei também trata de um diferimento do ICMS em algumas operações, ou seja, de uma postergação do momento do pagamento desse imposto. Em que situações são essas? Basicamente, na importação de equipamentos, né? A lei, inclusive, fala em importação de equipamentos sem similar produzido no Estado do Rio de Janeiro, e me parece que esse é um detalhe que precisa ser disciplinado pelo Estado. Por quê? Porque nós já tivemos problemas anteriores em relação a essa expressão sem similar no Estado do Rio de Janeiro, porque alguém precisa dizer, alguém precisa ser o responsável para declarar se aquele equipamento ele tem ou não tem similar no Estado do Rio de Janeiro. Então, essa regra precisa ser melhor detalhada quando dessa regulamentação, para que não haja nenhum tipo de problema sobre o operacional do dispositivo, sob pena das empresas não conseguirem se valer efetivamente desse diferimento. Ele ainda se aplica a aquisições destinadas ao ativo imobilizado, importações de matéria-prima e insumos destinados ao processo industrial, também sem similar produzido no Estado de Janeiro. É óbvio que há uma preocupação que é super adequada para que não se permita a importação de equipamentos que, obviamente, são produzidos no Estado do Rio de Janeiro. Mas há necessidade da legislação detalhar efetivamente qual órgão, né, qual ente que vai dizer de uma forma clara e quais são essas características sobre aqueles bens que podem ser classificados como não produzidos no Estado do Rio de Janeiro ou eventualmente produzidos. Também a aquisição interna de insumos e embalagens destinadas ao processo industrial estão abarcadas por esse diferimento. Óbvio que, na sequência do artigo 3º da lei, esse diferimento ele é relativo ao ICMS, que é a parcela da industrialização, no caso por encomenda, por exemplo, né? Ele é relativo à parcela de industrialização por encomenda realizado no Estado do Rio de Janeiro para o momento em que ocorrer as operações subsequentes. Então, o diferimento ele proporciona essa postergação para este segundo momento. Além disso, há, numa determinada situação prevista na lei, a redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas de aço industrializado, tá? De forma que a carga tributária efetiva seja 12%. Então, para essa situação específica, há uma redução de base de cálculo de forma que a alíquota de saída seja 12%. Um detalhe é que a utilização desses benefícios ela está sujeita ao recolhimento do FOT, né, que é aquele fundo orçamentário criado no Estado do Rio de Janeiro, correspondente a 10% entre a suposta vantagem do contribuinte com incentivo e sem incentivo. O Estado vem exigindo esses 10% em relação a basicamente todos os contribuintes que possuem incentivos fiscais,
há diversos argumentos que apontam a inconstitucionalidade do FORT, como também apontavam para a inconstitucionalidade do FEF, que é o fundo anterior, que representava esses mesmos 10%. Então, até que o Supremo Tribunal Federal diga se esses 10%, se esse fundo ele é ou não constitucional, várias empresas continuam debatendo isso no judiciário. Mas aqui, na Lei 8960, há uma pré-condição vinculada ao incentivo, através da qual a empresa necessita provar que, para a utilização desses incentivos, ela vai estar sujeita ao recolhimento do FORT. Então, é um problema adicional que o contribuinte precisa pensar. Há alguns impeditivos, tá, para adesão a esse regime diferenciado. Primeiro, aqueles contribuintes que estejam regulares no cadastro, né, o cadastro de contribuintes do Estado do Rio de Janeiro. Segundo, aqueles contribuintes que tenham débitos perante a Fazenda Estadual, inscritos ou não, salvo, claro, aqueles débitos suspensos, né, com a idade suspensa na forma do Código Tributário Nacional. Então, aquele contribuinte que tem depósito judicial, que tem liminar, que tem defesa administrativa adequadamente apresentada na época da autuação, esse contribuinte não vai ter nenhum tipo de problema. Contribuinte que esteja irregular em relação ao parcelamento, contribuinte que possua passivo ambiental transitado em julgado, o contribuinte que tenha uma condenação administrativa ou judicial por uso de mão de obra escrava, e também aquele contribuinte que não demonstrar que tenha uma capacidade operacional para o desenvolvimento dessa atividade industrial, ou seja, basicamente aquele contribuinte que se diz industrial, mas não tem uma operação, não tem um parque industrial, não tem uma estrutura capaz de demonstrar que efetivamente ele é uma atividade industrial. A lei, por fim, fala também sobre as possibilidades de cassação do direito de fruição do incentivo, que é algo que precisa estar na preocupação de todos. Por quê? Porque o Estado do Rio de Janeiro, já de alguns anos para cá, vem atravessando um momento de dificuldade na compreensão dos incentivos e na aceitação dos incentivos. A gente tem visto uma série de alterações na legislação para tornar os incentivos mais restritivos, para criar mais dificuldades, para submeter todos os incentivos à aprovação de lei pela Assembleia Legislativa, não mais em decreto, inclusive alguns questionamentos do Ministério Público em relação a condicionantes de incentivos fiscais, e isso vem gerando problema para vários contribuintes dos mais diversos segmentos. Mas sobre essas possibilidades de cassação, aquele contribuinte que apresentar irregularidade durante a fruição do incentivo com relação ao cumprimento dessas condições pré-estabelecidas, ele pode ter o incentivo cassado. Aquele contribuinte que deixar de cumprir os requisitos impeditivos que eu mencionei, ele pode ter o incentivo cassado. O contribuinte que realizar qualquer tipo de operação comercial, mudança societária que se caracterize como uma sucessão e que venha a resultar em redução da arrecadação, também corre o risco de ter um incentivo cassado. O contribuinte que oferecer algum tipo de embaraço à fiscalização, óbvio que precisa haver prova disso, caracterizado pela negativa não justificada, por exemplo, na apresentação de livros ou da demonstração da contabilidade, pode ter um incentivo cassado. E o contribuinte que simular algum tipo de operação envolvendo o seu estabelecimento, né, ou oferecer resistências à fiscalização, esse contribuinte também pode vir a ter o seu incentivo cassado. Então, o incentivo, ele de fato, ele é uma vantagem expressiva para o setor, mas ele precisa ser corretamente compreendido, inclusive sobre suas condicionantes e sobre os seus riscos. Há necessidade de uma regulamentação por parte da Secretaria de Fazenda para que esse detalhamento ele seja corretamente desenhado e ofereça a segurança desejável pelo contribuinte para que ele possa tomar uma decisão sobre ingressar no incentivo ou não. Então, é importante que se tenha essa compreensão sobre os principais aspectos do incentivo para que isso viabilize a tomada de uma decisão que seja a mais correta possível. Então, em relação ao incentivo do setor mecânico, acho que são esses esclarecimentos que eu gostaria de prestar e já encerrando, eu me coloco aí à disposição de todos para qualquer questionamento adicional.
Tá no mundo, eu acredito que também nessa temática a gente vai ter um segundo turno, né? Porque a gente precisa ver a regulamentação. O prêmio é interessante, sem dúvida que é muito interessante, mas os condicionantes são muito exigentes, né? São muito arriscados. Que vai que uma empresa se beneficia, acha que deva se beneficiar desse incentivo fiscal e depois fica desenquadrada e fica devendo tudo retroativamente, sujeito a uma série de multas e uma série de questões. Então, é preciso uma atenção delicada em relação à regulamentação. Ponto-chave, realmente, é como dizem, né? O diabo está nos detalhes. Né? Vai ser diabólica a regulamentação desse decreto. Né? Dessa verdade. É muito importante que esta regulamentação seja feita de forma muito cuidadosa para que o contribuinte, ao decidir ingressar no incentivo, ele tenha uma segurança necessária, né? A certeza de que do que ele precisa fazer para se manter e de eventuais riscos que ele possa correr. O que nós temos visto no dia a dia sobre a interpretação de incentivos fiscais é algo assim extremamente grave, extremamente grave. A leitura que às vezes a fiscalização faz sobre determinadas regras de incentivos e mesmo o Ministério Público, às vezes é uma leitura que ela não se adequa àquilo que está escrito. Então, é de fato algo que precisa ser muito bem detalhado, trabalhado com a Secretaria de Fazenda para que essa regulamentação ela garanta a efetividade do incentivo, que a gente vê muito. O Estado passa, não só o Estado do Rio de Janeiro, vários estados da Federação, se passa anos discutindo a criação de um incentivo, né? O incentivo é criado, às vezes divulgado com pompa e circunstância por parte daquele Estado, mas o incentivo, na prática, não funciona, né? Ninguém adere. Por quê? Porque ou ele atrai riscos demais, ou porque ele operacionalmente não funciona. E aí nenhum contribuinte, obviamente, vai tomar uma decisão empresarial que apresente um grau de risco que não seja minimamente razoável. Perfeito. Então, a nossa realidade tributária é complexa. Nós temos 3 posições. Nós temos a legislação normal, geral. Nós temos as empresas que quase todas devem ter um incentivo fiscal setorial. O setor metal mecânico já tem uma série de incentivos. Tem o 36451 do setor de autopeças, tubos, componentes. Nós temos o 43451, esqueci o número agora, mas de máquinas e equipamentos. Quer dizer, a empresa... ou então entrar na proposta do setor metal mecânico, sujeito também a todos esses riscos de insegurança jurídica que você comentou. Né? Fora ainda a decisão se a empresa se enquadra em EPP também, que é uma 4ª decisão, dependendo do porte da empresa. Então, hoje a questão tributária é uma questão chave, mas vamos ver se a gente consegue melhorar e acompanhar aí pela casa, pelo CIMI, pela Firjan, né, a regulamentação, para que não seja diabólica, mas a gente vai ter que estar muito alerta em relação a essa regulamentação. Algum prazo, Sandro, para essa regulamentação em relação a isso? Tem alguma perspectiva de... Porque em regra, né? A regulamentação já deveria ter saído. Né? O Estado ele tem até o final... acho que até o final de outubro, se eu não me engano, para levar esse incentivo a registro no CONFAZ. Não sei dizer efetivamente se ele já tomou essa providência, mas, de qualquer maneira, em termos de regulamentação, se ela não já devesse ter sido editada, pelo menos deveria ser uma regulamentação já pronta e previamente discutida, isso é importante, previamente discutida com o setor envolvido. Sob pena de você, às vezes, ter uma regulamentação que não resolve, que cria um problema adicional, e aí você passa a ter um incentivo que não funciona, né? Que não atende aos seus anseios. Muito bem, então, eu acho que esse tema está bem discutido, né? Vamos agora acompanhar isso, e o CIMI está à disposição. Quero dizer para vocês que estão assistindo aqui ao nosso evento, nós colaboramos, inclusive, na especificação dos quinais das indústrias que seriam atendidas por essa legislação. Tivemos que discutir se era móvel de aço e o móvel que não era de aço. Quer dizer, todos aqueles bens que são transformados a partir do aço poderão ter esse benefício de pagar 3%, não é equivalente a 3% em cima do seu faturamento. Esse é o detalhe importante. Esse é muito importante que o CIMI participou desse detalhamento. Né? Porque o decreto anterior, ele apresentava alguns problemas e a fiscalização já tinha detectado
algumas questões que realmente vinham sendo questionadas, né, em relação a alguns processos que eram classificados como processos industriais e, aos olhos da fiscalização, não havia propriamente nenhuma atividade industrial. Então, a lei ela teve o cuidado de tentar definir o que, aos olhos dela, representa industrialização, né? Então, ela define cada uma das operações que estão intrinsecamente ligadas ao setor, né? Para que, efetivamente, isso seja compreendido de uma forma mais segura. Perfeito. E nesse ponto-chave, nós participamos aqui, o CIMI estava alerta aqui, com o seu departamento tributário atuante, nossa equipe, nossa diretoria aqui, e a gente está à disposição para colaborar também nesse ponto final, aí, nesse acerto final, para a gente marcar um gol a favor da indústria do Rio, mas valendo, tá? Que não seja corrigido pelo VAR, um gol que seja verdadeiro e real para nós aqui. Ok? Bom, Sandro, nós temos agora uma temática seguinte a essa, né? Que é a reforma tributária, né? Que vale a pena ter alguma esperança. Vamos falar também de coisas boas que a gente espera que venha a acontecer, né? Que simplifique esse poal, como todo mundo fala, da questão tributária no Brasil. Você tem notícias assim, mais claras para a gente? Como está o nosso acompanhamento em relação a isso, na CNI e na área e pelos escritórios jurídicos? Bom, o que tem sido feito em relação à reforma tributária? Só para a gente entender, hoje nós temos algumas propostas de reforma tributária no Congresso e acho que vale a pena falar de duas as principais. A Proposição 45, né, que começou a ser discutida através da Câmara dos Deputados, e a proposta de emenda constitucional 110, né, que ingressou através do Senado Federal. Hoje, essas duas propostas elas estão sendo debatidas na comissão especial criada, uma comissão especial com deputados e senadores, para debater o assunto reforma tributária. Então, esses textos eles estão sendo debatidos em reuniões que ocorrem periodicamente, acho que a cada 10, 15 dias tem reunião da comissão especial, que são reuniões abertas, né, divulgadas aí, online, sobre esses detalhes. Então, o que se espera efetivamente é que esta comissão especial, até o final do ano, até outubro, novembro, enfim, tenha um relatório sobre qual é a compreensão dela a respeito dessas propostas que tramitam no Congresso e que aponte efetivamente para aquela proposta, mesmo que seja uma proposta fruto de pontos de uma e de outra PEC, que represente algum tipo de opinião majoritária da comissão especial. Então, essa é a questão que visa efetivamente a criação de um IVA, né? E há, em paralelo, uma proposta que é um projeto de lei, o projeto de lei 3887, de 2020, apresentado pelo Poder Executivo, né? Apresentado de forma intempestiva, porque o Poder Executivo, o governo, já deveria ter apresentado a sua ideia de reforma tributária há muito tempo, tratando da criação da contribuição sobre bens e serviços, a CBS, né? Essa proposta do governo, ela trata apenas de PIS e COFINS, unificação de PIS e COFINS. Então, é uma proposta tímida frente àquilo que se esperava, mas, de qualquer maneira, também esse projeto de lei vai ser objeto de debate na comissão especial mista que discute reforma tributária. Vale lembrar que esse projeto 3887 ele é apenas um dos projetos que o governo já anunciou que vai encaminhar ao Congresso. Vem pelo menos mais 2 ou 3 outras propostas tratando de folha de pagamento, né, contribuições que incidem sobre a folha, de eventualmente a criação de um tributo que é semelhante a uma CPMF para viabilizar a redução ou a extinção de uma ou mais de uma contribuição que incidem sobre a folha de pagamento das empresas e, muito provavelmente, também alterações que têm a ver com a tributação sobre a renda, porque, até o momento, todas as propostas que estão no Congresso, elas tratam da mudança de modelo de tributação em relação a consumo, não a renda e não a patrimônio. Então, resumidamente, é o cenário que a gente tem hoje. Isso precisa ser acompanhado muito de perto, porque a comissão especial, ela de fato tem se reunido para tratar desse assunto.
Duas perguntinhas aqui. Uma para o Chad Schweiden e outra depois para você. Sobre salário e educação, Schweiden, como é que está realmente a discussão? Você pode nos dizer? Porque eu me lembro bem que o salário e educação já foi questionado até o Supremo e, infelizmente, parecia uma causa ganha naquela época, né? E as empresas perderam. Não lembro se o Cine fez essa ação, mas nossa empresa fez. Não perdeu, não. Né? E perdemos. Mas o Chad pode esclarecer. E foi substituído pelo FNDE, passou a ser uma outra. Não haveria uma certa conexão entre as duas questões? Que, na verdade, né? 2,5 sobre a folha, né? Perdão, perdeu no passado um outro debate, né? É uma outra tese, não tem outra tese encerrada. Inclusive, o que acontece é que, com base no que foi definido, as empresas trouxeram, então, enfim, os contribuintes, né, trouxeram essa reanálise para o judiciário. Né? Disseram, já que isso aqui é uma contribuição social, e agora eu tenho uma novidade constitucional, né? Então, se a base de cálculo só pode ser faturamento, receita, valor da operação e valor do aneiro, então não pode ser sobre folha de salários. É a mesma tese que está sendo aplicada, então. Só que é uma tese nova. Né? Está claro, está certo. Tá, e agora com o Sandro, por favor, Sandro. Você... Ok, está claro. Sandro, você poderia nos esclarecer sobre como é que está a desoneração em relação às empresas de lucro presumido e lucro real? Tem uma diferença de tratamento em relação a elas? Tem uma pergunta aqui a respeito disso? Desoneração especificamente ligada a quê? A desoneração sobre a desoneração da folha. Existe algum tratamento? Primeiro tem uma discussão. Não optaram, né? Não sei se como está isso. Primeiro tem uma discussão no Congresso sobre a extensão do período referente ao regime substitutivo da folha. Né? Sim. Acho que é um debate. Isso aí, inclusive, há um desgaste político do governo. A notícia de ontem é de que o governo deve aceitar postergar esse regime substitutivo, a manutenção desse regime substitutivo por pelo menos mais 6 meses. Né? Acho que ele terminaria agora no final do ano. Segundo, sobre a redução das contribuições que incidem sobre a folha, ou pelo menos sobre a redução daquela contribuição patronal principal de 20%, há um debate em andamento, né? Porque o governo, especialmente o Ministério da Economia, ele entende que é importante para o país e para o setor econômico extinguir, reduzir essa contribuição de 20% sobre a folha, que é um encargo muito pesado, que o setor empresarial carrega há muito tempo, mas como o governo tem um gasto muito alto, ele precisa encontrar uma fonte de receita em algum lugar. Aparentemente, esta fonte de receita viria dessa contribuição que seria criada em relação aos meios de pagamento, uma contribuição semelhante à CPMF, e isso viabilizaria a redução, ou pelo menos a extinção ou redução da contribuição de 20% sobre a folha. Só que a conta, segundo alguns especialistas dizem, ela não fecha, porque a receita advinda desta contribuição, pelo menos com a receita com a alíquota inicialmente anunciada, não seria capaz de suprir a ausência de receita gerada por uma redução ou extinção da contribuição de 20%. Ou será uma redução muito pequena, né? Então nada muito ousado, ou efetivamente o governo precisa encontrar essa fonte, né, de custeio em algum outro lugar. Ok. Muito bem. Tem uma pergunta aqui no chat que eu vou transmitir a você. Você poderia comentar alguma coisa sobre a decisão do STF que julgou favorável a não incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre filiais de outros estados? Que realmente as claro, têm filiais. Claro. Existe uma posição do Supremo Tribunal Federal já antiga, né, de muitos anos, uma jurisprudência consolidada, segundo a qual, quando um estabelecimento transfere para outro estabelecimento da mesma empresa, seja em operações internas dentro de um mesmo estado, seja em operações interestaduais,
mercadorias, esta operação não gera incidência do ICMS. Então, a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, operações internas ou interestaduais, não gera incidência de ICMS. Isso é algo pacificado. O que se tem de novo sobre esse assunto? Os estados, não conformados com essa jurisprudência, eles resolveram ajuizar, um estado da federação especificamente, eles motivaram o ajuizamento de uma ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, o que os estados pedem, o que a votação pede ao Supremo, é que o Supremo diga que aquela lei daquele estado que diz que há incidência de ICMS desse tipo de operação, essa lei é constitucional. Consequentemente, o que se quer do Supremo é que ele volte atrás, de décadas, né, sobre esta não incidência. Me parece que as chances dessa reviravolta são pequenas, porque efetivamente o Supremo já tinha consolidado uma jurisprudência favorável ao contribuinte, e viu que o Supremo agora resolva dizer, quando o julgamento dessa ação declaratória de constitucionalidade, que não tem liminar, etc., vai ser julgado sem prazo ainda definido, ele vem a dizer que haveria incidência sobre esse tipo de situação, até porque isso também geraria a possibilidade de cobrança por parte dos estados em relação ao que seria efetivamente. Perfeito. Está claro. Está claro. A sua voz sumiu um pouco no final, mas acho que o raciocínio ficou claro, né? Pessoal, nós estamos já com 1h20, o previsto aqui em torno de 1h30, e o chat está aberto aqui. Não sei, alguém quer encaminhar mais alguma pergunta, alguma outra questão? Não tem importância um pouco mais específica, que nem essa foi, que é muito interessante, né? Lembrar que a transferência de materiais entre o Estado... Esse ponto é super importante, Renan. Essa última pergunta, por quê? Porque muita gente desconhece essa ação declaratória de constitucionalidade que está no Supremo. Sim, ela precisa ser trabalhada, né, para que o Supremo efetivamente não incorra em erro quando do julgamento do mérito. Perfeito, né? E é natural que os Estados reclamem, né? Cá entre nós, porque de repente vai que o Estado produza um bem numa região longínqua do centro e depois transfere tudo para São Paulo, gera todo o resultado em São Paulo, é natural que o Estado... Perdão, nesse caso é natural, eu não vou ficar defendendo aqui o fisco, não é meu papel, mas é natural que essa seja uma questão bastante polêmica e controversa realmente, né? É uma questão bem arriscada, né? Sem dúvida, mas é importante, Renan, que o Estado, né, a União, seja, enfim, que ente for, ele pelo menos quando ele perca uma determinada discussão judicial no Supremo, ele parta para outra. Parta para outra, né? Que ele aceite, né? Exato. Porque não é possível que as discussões nunca terminem. Não terminem, né? Exato. Basta lembrar da nossa famosa discussão sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Né? Pois é. O contribuinte ganhou no Supremo e agora, por conta de um embargo de declaração com pedido de modulação, entre outras questões envolvidas nisso, não, a questão do critério do cálculo, que é por destaque ou ICMS pago, enfim, o contribuinte continua com uma insegurança enorme sobre o aproveitamento de um crédito, mesmo em situações em que tem decisão transitada em julgado. Sim. Alguma perspectiva, Sandro, sobre isso, sobre esse esclarecimento, afinal? Nenhuma previsão por hora do julgamento dos embargos de declaração, né, que pedem a modulação, ou seja, que o Supremo diga que, mesmo insistindo na inconstitucionalidade, essa inconstitucionalidade ela se daria só daqui para frente, né, da data de julgamento dos embargos para frente, não para o passado, e com relação à questão do critério de cálculo. Se o contribuinte vai calcular esse crédito com base no ICMS destacado na sua nota fiscal, ou se ele vai calcular que o ICMS foi pago, a diferença de valor. O Supremo, obviamente, não falou nada sobre o ICMS quando discutiu o leading case, né? Perfeito. E essa é a questão nacional, né? Para a indústria brasileira, essa é a questão, nacional. Mais importante, né? O CIMI tem uma ação... Até porque... O CIMI orientou algumas empresas em relação a isso no passado e não fizemos uma ação ainda nesse sentido, né? A ideia é de fazer essa ação que vai ser sempre para poder recuperar 5 anos, né? Se fizermos aqui. É verdade. Até porque, paralela a essa discussão, né, você tem
discussões irmãs, porque se esta tese é efetivamente vitoriosa no Supremo, você tem aquela discussão sobre a inclusão na base PIS/COFINS do próprio PIS/COFINS, você tem sobre a inclusão do ICMS na receita bruta lá do regime substitutivo da folha, você tem a discussão sobre o ISS na base de cálculo do PIS/COFINS, enfim, várias outras discussões que têm fundamento, né? O mesmo ponto, a mesma questão. Perfeito. Então, pessoal, a gente queria sair com uma série de certezas, continuamos saindo com uma série de dúvidas, pelo menos mais ciente do painel de dúvidas que nós temos, oportunidades, né, e algumas restrições também. Acho que essa ficou claro e essa é a nossa missão aqui. Estou aguardando alguma pergunta a mais aqui, já apresentei algumas, mas o nosso chat está bastante tranquilo aqui, não temos mais, curiosamente. Posso fazer Você quer comentar alguma coisa, chefe? Fica Não, à vontade. da desoneração, eu Sim. participo de alguns grupos aí de advogados que militam também com a parte previdenciária, e tem um professor do INSPER, né, que compartilhou com a gente um estudo que eles fizeram com relação à desoneração, especificamente. Eles calcularam que para você conseguir desonerar 100% da folha de pagamento, ou seja, 20%, trocar aquela alíquota de 20% por uma CPMF, seria necessário uma alíquota efetiva de 1,11%. Ou seja, a gente vê que o Guedes está falando de 0,2% e já não consegue adesão. Ainda que ele consiga, o máximo que eles vão conseguir fazer é reduzir em torno de 15%, 20% a alíquota da cota patronal, o que já seria para as empresas, obviamente. A total desoneração com base na CPMF, para mim, assim, considerando essa a única proposta de substituição, ela é praticamente utópica, né? Enfim, só um comentário que é interessante tudo que fizeram. Né? Não, é oportuno, porque a economia não anda sem, a parte tributária não anda sem efetividade econômica, só uma coisa não anda em relação à outra. Bom, eu quero agradecer novamente a você, Ched Schweiden, ao Sandro Machado dos Reis, né, pela brilhante exposição, muito útil aqui para aqueles que assistiram nossa palestra, que não são associados do CIMI, que fica o convite que venham participar. Vocês vejam que o nosso ambiente é bem democrático, é bem estruturado, tem várias áreas de estudo e acompanhamento aqui. E quero deixar o fechamento aqui para a nossa presidente, Érica, se tem alguma coisa a acrescentar. E nos parece que o primeiro dia do nosso webinar aqui, Indústria Mais Forte, aqui, alavancada pelo CIMI, cumpriu aí seus objetivos. Espero que assim que todos tenham aproveitado bastante esse final da manhã aqui conosco aqui. Obrigado, Sandro. Obrigado, Ched. Tá? Érica, a palavra está contigo. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui, as perguntas que vocês mandaram também. Obrigado a vocês. Nós é que agradecemos a participação. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, mas principalmente dos nossos palestrantes que disponibilizaram as suas agendas para nos ilustrar e nos esclarecer umas questões que realmente tiram o sono de muitos empresários nesse momento difícil que a gente vem atravessando. Um momento bastante conturbado. Eu costumo dizer que a gente dorme de um jeito hoje e acorda com uma lei. A gente não sabe se vai ser uma portaria, uma medida provisória, um decreto, né? As coisas vêm acontecendo, a gente não sabe como vai acordar amanhã, né? Às vezes a gente não sabe nem se vai dormir, que dirá como é que vai acordar. Mas o CIMI é um sindicato bastante atuante e esse é o primeiro de uma série de eventos que nós estamos organizando para vocês, para o esclarecimento e principalmente para trazer a empresa para dentro do sindicato. É importante que a empresa nos veja como um parceiro. Nós somos um sindicato formado por empresários, então a dor que vocês sentem, nós também sentimos no nosso dia a dia. Todas essas dificuldades nós também passamos, né? Porque somos todos empresários e que tocando indústrias nesse momento tão complicado.
Quero agradecer novamente e, mais uma vez, lembrar da nossa Assembleia dia 10, que é importante a participação de todos. E as não associadas que se associem e possam usufruir dos benefícios de estar junto ao nosso sindicato, junto ao CIMI. Muito obrigada a todos, obrigada, Renan, obrigada, Sandro, Shed, por esse final de manhã aí muito esclarecedor, ok? Obrigado. Obrigado, presidente. Um grande abraço. Obrigado a todos. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer contribuir mais uma vez com o Bom nosso dia a time. todos. Um grande abraço. Bom dia, tchau.